Irmãos, nós continuamos nessa série de mensagens, que vai falar de Oséias, está retratando aí todo esse contexto, o que esse livro traz de mensagem para a nossa vida e o que ele falou ali naquela oportunidade, naquele momento da vida de Oséias e também da situação que estava vivendo ali o povo de Israel. E preparando essa mensagem veio esse título, Videira Vazia. Mas é interessante que quando nós vamos para o versículo, ele fica meio que redundante à primeira vista, Vamos ler aqui, lá no capítulo 10, versículo 1 diz: Israel é uma videira vazia, que dá fruto para si mesmo. Então, quando nós imaginamos uma árvore frutífera, e quando nós falamos que ela está vazia, logo a gente imagina que ela não dá frutos. Mas aqui fala que ela dá frutos para si mesmo. Mas o que Deus está querendo dizer para aquela nação diante dessa palavra? Eu coloquei um exemplo e fui buscar também trazer para a nossa realidade. O homem, quando ele está vivendo a sua vida, mesmo que ele esteja produzindo, mas se ele não estiver voltado para os planos de Deus, ele é como uma videira vazia. Mesmo que ele tenha todas as riquezas, mesmo que ele esteja alcançando todos os seus objetivos, mas diante de Deus, ele está como uma videira vazia. Aquela árvore que até dá os seus frutos, mas aqueles frutos não está servindo para consumo, para nenhum outro objetivo. Então, o que Oséias ele procura trazer para aquela nação, primeiramente, lá no início, trazendo todo aquele contexto do casamento, agora ele vem falando que aquela nação, ela estava vazia. Estava produzindo, porque eles vinham de uma linhagem de grandes reis, Saul, Davi, Salomão, e foram homens que conquistaram riqueza, prosperidade, proteção para aquela nação. Mas, nesse período, a nação estava pensando somente em si. E é um grande perigo que o ser humano corre quando ele procura buscar somente os seus interesses. E o mais perigoso ainda, quando ele não tem noção do que é a vida espiritual. Para ele, o grande objetivo é conquistar, é ter tudo o que ele consegue alcançar nessa vida, mas ele não tem a noção, a sensibilidade que vai comparecer diante de Deus. E principalmente, ele não vive o sonho de Deus para a vida dele. Porque o sonho de Deus para a nação de Israel era que eles continuassem crescendo, não vivessem apenas do que esses reis deixaram, mas continuasse crescendo.
E a igreja hoje, ela está também dessa forma, porque ela vive falando dos milagres, das curas, das libertações, da prosperidade da igreja, do que a igreja venceu, os martírios, as perseguições, as crucificações, tudo isso, quando a gente olha lá para trás, a gente vê como que a igreja foi perseverante. E a igreja hoje também está dessa forma, dividida, como o reino de Israel foi dividido, cada um pensando por si mesmo, mas estão vazios. É uma igreja cheia de pessoas vazias. É uma igreja que está buscando Deus para os seus próprios interesses, e Deus, e o mais importante disso tudo que eu estou falando, é que Deus conhece o coração de cada um. Então Ele vai buscar, Ele vai procurar, mas buscando os seus próprios interesses, e Deus não ouve, porque Ele conhece o nosso coração. E se não estiver alinhado com o sonho dEle, com o propósito dEle, com o objetivo de Deus, o homem pode pensar o que quiser, mas Deus não muda. O homem pode falar que ele é ruim, que ele é um pai, um pai mau, um pai perverso, um pai, que não atende os filhos. Pode falar o que for. Pode falar que não vai servir mais ele, que não vai adorar mais ele, que vai virar ateu. Pode falar o que for, mas Deus não muda. O homem, o ser humano que precisa se moldar dentro dos padrões de Deus, porque senão vai estar produzindo, como diz o versículo, mas para si mesmo. E aí a vida espiritual vai estar vazia. Diz, continuando o versículo 1, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a abundância da sua terra, assim fizeram boas imagens. Então veja, era Deus abençoando de um lado, e o povo de Israel correndo atrás das adorações, de construir as mais belas imagens de esculturas. E quanto mais abundante era, mais eles se desviavam do caminho de Deus. Imagina a tristeza de um pai ao ver o filho saindo dos caminhos que ele deseja, saindo dos caminhos que é a vontade dele, ele dando tudo para o filho, e o filho se desviando dos caminhos do Senhor. Isso entristece o coração de Deus, isso aperta, como nós vamos ver lá no final dessa palavra, deixa o coração de Deus apertado, porque Ele deseja o melhor, Ele quer o melhor para os seus filhos, mas quanto mais Deus abençoava, mais a nação corria para os ídolos. Lá em João, capítulo 15, verso 4 e 5, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecereis em vós. Se nós queremos que Deus permaneça em nós, nós temos que permanecer nele. E essa palavra permanecer é estar constantemente ligados em Deus,
conectados em Deus. Essa conexão não pode ficar offline. Temos que estar sempre online. Isso não depende de rede, depende da minha oração, depende da minha vontade, depende do meu posicionamento. Porque Deus, Ele sempre está à disposição. Mas Ele é claro, Ele é objetivo. Ele fala, olha, vocês querem que eu permaneça em vocês? Então vocês têm que permanecer em mim. Uma amizade, um casamento, uma comunhão, uma aliança, ela não existe só de um lado. Só o homem que quer casar, a mulher não quer. Ou só a mulher quer casar, o homem não quer. Como que existe um relacionamento assim? Uma amizade. Como eu vou ser amigo de uma pessoa que não quer ser minha amiga? Está vendo que Deus mostra para nós, de acordo, a nossa vivência? Ele faz, um trabalho pedagógico conosco, de acordo com as coisas que nós experimentamos, com a nossa vivência do dia a dia. Então, vamos permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanece na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Aquele povo que estava correndo atrás daquelas imagens, atrás daqueles altares, não ia mais produzir, não ia mais dar frutos, porque eles estavam cortando, estavam separando-se da comunhão com Deus. Eles estavam se desligando da videira. E um ramo, um galho quebrado daquela videira, daquela árvore, ele não dá mais frutos. Ele seca e morre. E muitos estão passando por esse processo. Já caíram da árvore, já caíram da videira, estão secando, mas mesmo assim eles pensam, eu vou sobreviver, eu vou dar frutos, eu vou ser feliz, eu vou ser próspero, sem estar ligado na videira. E o mais cruel de tudo é porque a pessoa, ela insiste naquilo que ela acha que é certo. E você fala, você prega, você leva a palavra, a pessoa, não, eu estou aqui, eu vou conseguir dar fruto, eu vou conseguir ter algum resultado na minha vida. E de repente, finda-se a vida e essa pessoa vai ter que comparecer diante de Deus. Continuando, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra é muito clara porque ela nos afirma que não existe outro caminho. Ele fala, eu sou a videira, e sem mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Ele não fala, você vai conseguir caminhar, você até que vai conseguir alcançar alguns objetivos. Não, ele fala, vocês sem mim, nada vai poder fazer. Então precisamos estar ligados na videira, precisamos estar conectados no nosso Deus.
Lá no versículo 2 do capítulo 10 diz: o seu coração está dividido. Quando a palavra nos diz que Ele é a videira, isso já deveria ser muito claro para que o homem não ficasse dividido, para que ele viesse a ter um pensamento único. O que eu preciso fazer? Seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É a que está nas Escrituras. Então eu vou buscar fazer o que está escrito na palavra. Mas de repente vem aquelas vozes, não preciso disso. Eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria. E aí gera uma divisão dentro do coração da pessoa, dentro da sua mente. Eu não preciso estar em comunhão com os irmãos, eu não preciso fazer isso, não preciso orar, não preciso ler a palavra, eu não preciso estar em comunhão, porque eu tenho habilidades. Mas a palavra ela está dizendo totalmente ao contrário. Então, de repente, a pessoa ela passa 10, 15, 20, 30 anos lutando para atingir os seus objetivos e não consegue. E aí eu pergunto, será que não chegou a hora de entender que Ele é a videira verdadeira? Que Ele é que faz realmente dar os frutos que nós tanto sonhamos? Ou será que o ser humano vai ficar lutando a vida inteira nessa divisão? Um ministro presbiteriano chamado John Flavel, ele fala o seguinte: o que o coração está para o corpo, assim a alma está para o homem. E o que a saúde é para o coração, assim a santidade está para a alma. Porque nós precisamos entender que existe um vazio que é só Deus que pode preencher, que é só Ele que pode nos dar esse direcionamento e alcançar essa santidade que nós tanto desejamos, mas através das divisões, através dos pensamentos divididos, através do nosso pensamento em agir de forma que não agrada a Deus, nós não alcançamos essa separação, separar do mundo, estar ligado em Deus, que é o que essa palavra santidade vem nos trazer, a separação das coisas que nos levam para longe de Deus e nos conectar com Jesus, porque existe essa necessidade, e o homem muitas vezes busca em tantos lugares, mas não busca na videira verdadeira. Lá no versículo 4 do capítulo 10 diz: por isso o juízo florescerá como erva peçonhenta. Por causa do eu, por causa do ego, por causa dos pensamentos divididos, por causa do ser humano pensar que mesmo ele quebrado, longe da videira, ele pode florescer. Por isso diz a palavra: o juízo florescerá como a erva peçonhenta. Aquele veneno que vai consumindo a pessoa, que vai destruindo.
E em muitos casos, ela pensa que está bem. Sabe aquele viciado que você fala assim, você precisa ir para um centro de recuperação, você precisa parar com esse vício. Ele fala assim, não, eu estou no controle, a hora que eu quiser eu paro. Mas é só um engano. E aquele vício vai consumindo, aquilo vai, tirando as forças, vai tirando as vontades, vai tirando a sua família, vai tirando o seu trabalho, vai destruindo a sua vida social. É como essa peçonha que, uma vez injetada no corpo daquela pessoa que foi feita em imagem e semelhança de Deus, mas ela quer ser segundo os padrões que ela criou, mas aquele veneno vai consumindo. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Os pecados, as idolatrias, a prostituição, tudo foi entrando na sociedade, foi invadindo as famílias, a política, todo o contexto da nação de Israel. Mesmo os inimigos ao derredor, mesmo Deus levantando os profetas. Os profetas, para vocês terem uma noção, pré-exílico, foram 9 profetas, em tempos diferentes, para alertar o povo, para abrir os olhos daquela nação. Eles pensavam, não, nós temos uma força que nenhum inimigo vai nos destruir. E Deus vem alertando. Então, na vida, na sociedade de hoje, também o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então é o momento de realmente correr para os braços do Pai e nos ligar a essa videira, que é somente, como a palavra diz, somente nele que nós vamos dar frutos. Espinhos e cardos virão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos, e às colinas, cai sobre nós. Imagina na hora da aflição, na hora do desespero, aquela nação descobrir ou entender que aquele tempo todo existia um pai que estava buscando abençoá-los, e eles fugindo o tempo todo e desagradando a Deus. É um momento de desespero, de aflição, mas também um momento de arrependimento. Então nós precisamos entender que, enquanto há vida, há esperança. E o que nós precisamos nos arrepender diante da presença de Deus, porque Ele está para restaurar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele. E não fazer dessa forma, ou lá no jardim, quando Adão pecou, e quando ele viu que Deus estava chegando, ele se escondeu. Nós temos que correr para a presença de Deus, ir para o abrigo de Deus, para a proteção de Deus. No versículo 14 diz: todas as tuas fortalezas serão destruídas. Eles confiavam nas muralhas, que os cercavam, eles confiavam no poder político, eles confiavam na promessa que Deus fez lá para Davi. Mas a palavra é clara: enquanto vocês permanecer em mim, eu permanecereis em vós. Então não adianta
a muralha do nosso conhecimento, a muralha do nosso eu, a muralha do nosso ego, a muralha da nossa vida estabilizada, porque para o Senhor nada disso importa. Lá em Ageu, quando o povo voltou do cativeiro, todas essas muralhas estavam destruídas. E sabe o que Deus mandou Ageu, Zorobabel e Josué fazer? Reconstruir o templo. Aí eu pergunto para você, alguém, numa mente sã, falando humanamente, vai construir a sua casa antes de construir ali os muros, fazer uma cerca bem fortificada? E olha como Deus trabalha. Ele fala assim: não, vocês vão reconstruir o templo primeiro, não os muros, porque é Deus que dá a proteção. Então, muitas vezes, o homem está buscando, primeiramente, uma estabilidade financeira, primeiramente, se estabilizar na sua vida, para depois buscar a Deus. E Deus fala: não, eu quero que você busque a minha presença primeiro. E todas essas coisas eu vou acrescentar na sua vida. Se você quer proteção, eu vou te proteger, Jerusalém. Mas primeiro, vocês têm que entender que a minha proteção é o que vai sustentar vocês, é o que vai deixar vocês seguros. Então, se vocês acham que a fortaleza é esses deuses, eu vou destruir. Se você acha que as suas riquezas, eu vou destruir. Se você acha que tudo isso que te mantém de pé, eu vou destruir. Para que você entenda, ó Israel, que eu é que protejo, eu é que guardo, eu é que vou à frente. Aí ele diz: quando Israel era criança, eu os amei e os chamei, o meu filho, para fora do Egito. Você fala: lembra quando vocês estavam no Egito, em condição de nada, em status de nada? Eu amei vocês, eu te tirei de lá. Quando o homem hoje está no pecado, está no mundo das drogas, da prostituição, fazendo tudo, que desagrada a Deus, sabe o que a sociedade fala dele? Esse aí é um nada, esse aí é um mendigo, esse aí é um descontrolado, esse aí é um alcoólatra. Sabe quem ama? É Deus. Deus vai lá e puxa pela mão e te chama para sair daquela situação, para fora do Egito. Em muitos casos, muitos estão presos nesse altruísmo, nesse eu, nesse ego, nessa arrogância, e Deus está chamando: venha, venha caminhar comigo, largue tudo, todas essas paixões, todos esses altares que você construiu para você mesmo, e venha experimentar o que é caminhar. Venha experimentar o que é estar com alguém que verdadeiramente ama você. Ele não só chama, ele ama, ele caminha do lado, ele dá a direção, ele dá o direcionamento. Calvino diz: podemos nos aventurar
mais livremente a chamar Deus de nosso Pai, porque seu único Filho, para que tenhamos um Pai em comum, como Ele, Jesus Cristo, escolheu ser nosso irmão. Jesus escolheu estar aqui, passar por tudo que Ele passou, como nós conhecemos a história. Mas acima de tudo, Ele escolheu ser o seu irmão. Mas vai muito da pessoa querer fazer parte dessa família. Eu quero fazer parte dessa família de Deus. Eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Eu quero compartilhar com eles. Eu quero estar junto. Assim como Jesus falou: Pai, eu vou lá. Eu vou fazer todo esse percurso, porque eu quero ser irmão desse povo. Eu quero caminhar com eles. Eu quero estar junto com eles. Aí lá em Oséias 11:2 diz: mas quanto mais os chamei, mais eles se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baals e queimaram oferta aos ídolos. Maior prova de amor do que essa? Palavras de reconciliação, palavras de união, palavras de um Deus amoroso, mas mesmo assim, o povo ia caminhando para longe de Deus. Também ensinei a andar, tomando-a pelos seus braços, mas não sabiam que foi eu quem os curou. Hoje, também os homens estão dessa forma. Também a raça humana continua dessa forma. Quem dá o ar que nós respiramos? Quem nos dá este fôlego de vida? Senão Deus. Mas mesmo assim, o homem não reconhece que é Deus que cura, que é Deus que guarda, que é Deus que protege, que é Ele que vai na nossa frente, é Ele que toma pelas nossas mãos. Eu também atraí com os laços de amor, e fui para eles, está lá no versículo 4 do capítulo 11, e fui para eles com os que tira o jugo de sobre as suas queixadas. Aquele peso, aquela dificuldade que tanto incomoda a pessoa, Deus vai lá e tira. Mas ele não reconhece que foi Deus que retirou aquele jugo. Ele não reconhece que foi Deus que retirou aquele peso. Então ele começa a andar e fala assim: agora vai dar tudo certo. E começa a construir os seus altares. Começa a buscar os seus propósitos longe da presença de Deus. Mas é Ele que tira. É Ele que nos dá esse refrigério. Então nós temos que adorá-lo. Então o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ou seja, o povo tinha a tendência de sair da presença de Deus. Eles buscam todos os caminhos, menos o que é verdadeiro. Ele vai em todas as direções, mas não vai no caminho verdadeiro. Se é a Síria, que está prometendo grandes prosperidades, eles vão atrás da Síria. Se é o Egito, eles vão atrás do Egito. Mas Deus é colocado de lado. E aí, ele pergunta: como
te libertarei, ó Israel. É como se ele falasse hoje para as igrejas, fala assim: como eu vou libertar vocês? Como que eu faço? É preciso alguém vir e falar palavras que nunca foram ditas. É preciso cantar um louvor que nunca foi cantado. É necessário fazer aqui uma apresentação que nunca foi apresentada, porque veja, na trajetória bíblica, Deus envia o dilúvio, Deus bota o povo lá no Egito, depois Deus leva para a Babilônia, Deus envia Jesus. Olha só o tanto de coisa que o homem viu com seus olhos. Tudo isso, Jesus, os discípulos, tudo isso aconteceu aqui. E mesmo assim, o homem continua com o seu coração duro. O homem continua seguindo qualquer caminho, menos o de Deus. Esse Deus não existe, que Deus é? E inventa, tanta coisa. Mas na realidade, quando nós olhamos, e o que eu amo falar, somente as Escrituras Sagradas é que tem o início da criação e o fim de tudo. Você pode procurar em todos os lugares, e você não vai achar uma palavra, um manual que nos conta do início ao fim. E Deus faz tudo isso, mostra para o homem todos os detalhes, mas mesmo assim, o homem ainda continua com o coração duro, e ele fala: o que eu vou fazer, Israel? Eu tirei vocês do Egito, abri o mar para vocês. Quando vocês estavam no deserto, durante o dia tinha uma nuvem com a sombra, durante a noite uma coluna de fogo para aquecer vocês. Eu mandei maná sair, fiz sair água da rocha, fiz tudo isso e agora vocês estão desse jeito. O que eu vou fazer? E ele fala hoje, igreja, o que eu vou fazer? É uma pergunta para a gente realmente quebrantar os nossos corações dentro daquilo que é dificuldade, barreiras, enfim. Porque Deus faz essa pergunta, porque a Bíblia está repleta de exemplo, e hoje, esse exato momento, Deus está falando, mas ainda o homem continua com o coração duro. Ele diz: o meu coração se revolve dentro de mim. Quando ele faz, olha só a profundidade dessas palavras. O que eu vou fazer com vocês? Porque o meu coração está apertado, o meu coração está contrito, o meu coração está angustiado de ver o meu povo se destruindo, indo de mal a pior, e o meu coração se aperta, eu fico angustiado com tudo isso. Imagina Deus olhando para esse dia, para esse momento que nós estamos vivendo, para toda a realidade da humanidade. Imagina como está o coração de Deus. E aí nós cantamos: te amo, Deus, tua graça me encontra. E outros hinos a mais. Precisamos nos avaliar. Falar: Deus, eu vou trabalhar incansavelmente para que o Senhor não fique triste com a minha vida. Eu vou trabalhar, Deus, para que o Senhor seja alegre com as minhas atitudes. Eu vou, Deus, me dedicar 100%. Eu vou partir por tudo ou nada, porque eu não quero ver o meu pai
triste comigo, angustiado, com o coração apertado, com o coração dessa forma. Eu não quero ver Deus desse jeito. Então eu vou trabalhar, Deus. Onde que essa mensagem chegar, a pessoa que estiver ouvindo, ela vai trabalhar para que ela veja a satisfação de Deus em ver que os seus filhos estão procurando seguir a vontade dEle. Lá no versículo 10 diz: andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo, virão do ocidente. Vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite, vamos ouvir o brado do Senhor nessa noite, e vamos, cada dia mais e mais, estar na presença dEle, estar debaixo da proteção de Deus. Ao ouvir o chamado, vamos correr para a presença de Deus. Amém? Porque essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé. Quero fazer uma oração por você. Erga suas mãos para o céu. Diga: Pai, eu quero ser um adorador da Tua palavra, Pai. Eu quero ser um seguidor da Tua vontade. Eu quero estar, Deus, segundo aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Deus, tira, Senhor Deus, todos os altares, Pai, todas as imagens, Senhor Deus, tudo aquilo que está como prioridade na minha vida, e o Senhor está em segundo plano. Eu quero te pedir nesta noite que o Senhor visite o meu coração, Deus, visite os meus pensamentos, e se há algo que não te agrada, Pai, tira da minha vida, Senhor. Tira, Senhor Deus, das minhas prioridades, que o Senhor venha ser a minha prioridade, que o Senhor venha estar em primeiro lugar na minha vida, que eu entenda, Senhor, que a cada dia, somente o Senhor é o caminho que me leva, Deus, para o céu, que é o Senhor que me dá a vitória, que é o Senhor que me capacita, que é o Senhor que me dá o fôlego que eu respiro. Deus, me cobre com teus mantos sagrados, reveste com as tuas armaduras, e que eu possa, Deus, ser um instrumento nas tuas mãos, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém.